Lula 4, se acontecer, repetirá Dilma 2. Impeachment inevitável. Bum! É com essa premissa super forte e direta que a gente começa a nossa análise de hoje. Sem enrolação, vamos mergulhar direto nisso, porque o material que a gente vai destrinchar agora traz uma visão bem afiada, sabe? É um paralelo direto com um dos momentos mais caóticos da nossa história recente. E aí, ouvindo uma afirmação dessas, a pergunta que fica martelando na cabeça é: será que a história está mesmo condenada a se repetir? Bom, antes da gente entender o porquê dessa tese, aproveita e já inscreva-se no nosso canal rapidinho para não perder nenhuma das nossas análises. Legal? Então, o que a gente vai fazer agora é basicamente quebrar em partes os argumentos que tentam provar que um eventual quarto mandato presidencial terminaria, digamos, de um jeito bem abrupto. Parte 1. A tese do impeachment. Para contextualizar, toda a base da nossa explicação vem de um artigo de opinião escrito por uma figura bem conhecida nos bastidores do poder, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A ideia dele é projetar o futuro do atual governo, mas usando o passado como um espelho. Olha só essa frase do Eduardo Cunha. Ele diz que as expectativas em relação a um possível quarto mandato de Lula vão se assemelhando ao que aconteceu no segundo mandato da Dilma. O que ele está querendo dizer com isso? Ele defende que essas derrotas recentes no Senado que a gente tem acompanhado não são só aquele toma lá, da cá legislativo normal de todo dia, sabe? Na visão dele, isso representa a perda da tal da expectativa de poder. E na política, perder essa aura de quem tem o controle do jogo é, segundo o autor, o primeiro passo ladeira abaixo. E irreversível. Parte 2, o precedente de Dilma. Para a gente entender exatamente onde esse texto quer chegar, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar para o retrovisor para lembrar como tudo aquilo ruiu. A análise monta uma linha do tempo muito didática. Imagina só, tudo começa a desandar, segundo o texto, lá nos protestos populares de 2013, que deram aquela baita sacudida e desgastaram o governo. Aí pula para 2014, uma reeleição super apertada, mas, e esse é o grande detalhe, já sem o apoio firme do Congresso. O resultado disso? A gente chega em 2015 com uma crise fiscal batendo na porta, as famosas pedaladas, e tudo isso acaba explodindo no processo de impeachment em 2016. Destrinchando os detalhes, o artigo aponta os ingredientes exatos dessa tempestade perfeita. A revolta popular de 2013 encabeça a lista. Depois, o autor aponta uma suposta tentativa da época de empurrar goela abaixo um viés muito ideológico, somado a uma total falta de diálogo e suporte parlamentar. E, claro, a cereja desse bolo indigesto, a crise econômica agravada pelas manobras fiscais. Segundo a tese, foram essas pecinhas do dominó que caíram, uma por uma, até o isolamento total. Parte 3. O atual cenário político. Entendido o que aconteceu lá atrás, a fonte dá um salto para o agora. O que faz o autor ver tantas semelhanças entre o governo atual e aquele clima pré-impeachment? O argumento bate muito forte num contraste. Pensa no que foi prometido lá na campanha de 2022. Aquela ideia de uma frente ampla, de união democrática contra o extremismo, lembra? Pois é, o texto contrapõe isso com o que ele chama de realidade atual da administração. A crítica é que essa frente ampla ficou no papel e, na prática, o governo estaria atuando quase que exclusivamente para sua bolha ideológica, se isolando cada vez mais os antigos aliados. E esse isolamento gera sinais claríssimos de desgaste. A fonte levanta pontos bem específicos para provar que o executivo meio que perdeu a rédea do Congresso. Quer um exemplo? A oposição fortíssima no Senado e as rejeições de nomes indicados pelo governo para cargo-chave. O artigo vai ainda mais longe, afirmando que existe um clima de retaliação política, como se, em vez de focar no Estado inteiro como uma nação, o foco fosse liderar apenas uma facção. Parte 4. A ilusão da base. É aqui que a gente entra num conceito fascinante levantado na tese, que explica por que, muitas vezes, quem está afundando não percebe que o barco furou. Basicamente, a fonte descreve uma armadilha, uma ilusão. A ideia de que, se você mantiver ali uns 20% de uma base fiel, uma militância de esquerda super engajada, você está imune a tudo. A lógica operante seria: agradar essa galera garante um piso de apoio social que não desmorona nunca. E, teoricamente, isso seria suficiente para blindar e barrar qualquer processo de deposição lá no parlamento. Mas aí, o texto joga esse número na mesa, 367. Lembra dele? Foi exatamente essa quantidade de votos que aprovou a abertura do processo de impeachment da Dilma na Câmara dos Deputados. E um detalhe que não dá para ignorar: quem estava presidindo aquela sessão era o próprio autor do artigo. Ele usa esse número colossal para provar o seguinte:
Uma base dedicada pode até fazer muito barulho, mas não serve para nada para segurar um impeachment quando o Congresso inteiro te vira as costas. É aqui que as linhas realmente se cruzam na tese dele. De um lado, você tem a Dilma de 2014, reeleita sim, mas politicamente isolada e sem a menor força parlamentar. Do outro, a projeção dele para o Lula de hoje, colecionando derrotas no Congresso, dependendo de forma extrema de um grupo restrito e flertando perigosamente com o risco de virar minoria. O recado da comparação é bem claro. A fragilidade estrutural que derrubou um está se desenhando para o outro. Parte 5, o ajuste fiscal inevitável. Porque, pessoal, se a política parece rimar, a economia entra com a conta final. É aqui que o autor amarra todo o destino político com os números frios do caixa do governo. Presta atenção nesse ciclo de crise que o artigo desenha. É como um manual de desastre passo a passo. Passo 1. O governo gasta muito, mas muito mesmo, para tentar manter o apoio dessa base. Passo 2. Passa a eleição, a realidade bate na porta e vem um ajuste fiscal massivo. Passo 3. Por causa desse corte drástico, o apoio popular despenca quase que do dia para a noite. E o quarto e último passo? O colapso total da governabilidade, levando direto para o impeachment. Colocando tudo lado a lado, o quadro fica cristalino na visão da fonte. Lá no cenário passado foram as pedaladas e uma economia fragilizada que detonaram a governabilidade. Para um eventual quarto mandato de Lula, a projeção que o autor faz é um espelho trágico disso. A obrigatoriedade de dar um freio de arrumação histórico nas contas públicas. Um aperto tão severo que, segundo a tese, iria pulverizar o que resta do apoio popular, tornando a sobrevivência política do governo literalmente insustentável. O que deixa a gente com essa última provocação que não quer calar de jeito nenhum. Será que a história política do Brasil é um grande ciclo inevitável? Os argumentos que a gente destrinchou hoje vêm de alguém que operou as engrenagens bem no centro do poder de Brasília, sugerindo que as peças estão armadas no mesmíssimo tabuleiro do passado. Será que as dinâmicas do nosso sistema condenam a gente a repetir essas crises uma após a outra? É uma reflexão muito válida para a gente entender como a banda toca por lá. Conhecer essas dinâmicas nos ajuda a enxergar bem além daquele ruído diário das notícias. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação estruturada com a gente e até a próxima.